Bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a noção de fantasia em Freud. Mas antes de você assistir esse vídeo, então até o final, clique no botão aqui embaixo para você não perder a chance de fazer a sua inscrição na imersão que nós teremos na teoria psicanalítica de Jung. Serão 3 sábados de 10 às 11h40 da manhã, sendo dia 27/5, 3/6 e 10/6. Então, não perca essa oportunidade, ok? A gente vai falar sobre a constituição da personalidade em Jung, estrutura, dinâmica e desenvolvimento. Não perca essa oportunidade valiosa. Agora, então, vindo para o conceito de fantasia, essa noção é muito importante para a psicanálise, porque ela tem que ver com a nossa base e direção de todo o tratamento. Ela diz respeito a uma noção que veio da teoria de sedução, porque o Freud, quando lidava com as suas pacientes, ele começou a ter uma certa recorrência, onde todos os seus pacientes, ou a grande maioria, apresentavam uma espécie de desafio em relação ao abuso sexual sofrido. Então, eles sempre apresentavam o abuso sexual como causa daquilo que estava levando-as para o Freud nesse sentido, e o Freud, ele então vai começar com o tempo, reconhecer uma espécie de neurótica e tentar compreender de que todo esse relato de sofrimento das suas pacientes tinham que ver diretamente com o abuso sexual, de fato. Então, Freud, em 1897, abandona a teoria da sedução e abraça uma nova teoria, que seria a teoria da fantasia, inclusive, de sedução e outras. E para poder, então, a gente trazer esse conceito de uma maneira mais clara, a fantasia ela tem que ver com o nosso discurso. O discurso sintomático do paciente. Aquilo que o paciente traz a partir de uma posição da qual ele acredita que a sua ocorrência, ou seja, a partir da história, do seu desenvolvimento, aquilo que ele sofreu naquele tempo foi de determinada maneira. Porém, a gente sabe que ao longo da nossa história, das nossas experiências, esses fragmentos eles se unem e aquele que fala na posição atual não é o mesmo que fala na posição daquele que sofreu 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então a fantasia ela não tem que ver com uma lenda, com uma mentira que o paciente está inventando. Freud percebeu que, na verdade, tem que ver com a forma com que o paciente se reconhece no seu sofrimento e discursa sobre ele. Por isso que a fantasia é base e fundamento para toda a direção clínica, analítica do psicanalista. Agora, vale dizer que, quando a gente fala sobre fantasia, a gente tem algumas fantasias fundamentais. Então, a gente pode pensar a primeira como fantasia da sedução, onde a criança ela vai pensar sobre por que desejamos ou por que somos desejados, em que nível isso acontece, que relação é essa, por exemplo, de desejo que acontece. No segundo nível, a gente tem a fantasia, por exemplo, da cena primária, onde a criança ela vai, por exemplo, se perguntar que tipo de relação é essa entre os meus pais, a união desse desejo entre eles que, por exemplo, me gerou. Ou que ponto eu estou na relação do desejo dos meus pais e entre eles para que eu acontecesse. Que tipo de desejo ou que tipo de resposta de desejo eu sou para eles. Então, essa é uma pergunta muito importante para a criança. A terceira noção atrelada às fantasias fundamentais é, por exemplo, a fantasia de castração, que está diretamente ligada ao reconhecimento, por exemplo, dos gêneros, do sexo em relação à criança. Então, a criança, por exemplo, ao ver a mãe, ao pensar na mãe, ela intui que a mãe seria uma espécie de homem que fora castrado em algum momento e que, então, por isso, ela não tem o mesmo órgão genital que o pai, ou de repente sendo menino, o que ela tem também. Essa construção imaginária da criança, ela é uma construção importante porque também diz respeito a esse movimento de identificação, de travessia do Édipo e da própria castração no complexo de Édipo ou do complexo de castração. É muito importante lembrar que toda fantasia ela tem que ver com a pessoa, com a cena da qual a pessoa vive, a possibilidade de contar, ou seja, a capacidade que nós temos de falar sobre o que vivemos a partir de uma nova posição, reunindo fragmentos a partir das nossas experiências ao longo da vida e que provoque, então, vamos dizer assim, um movimento analítico e do qual vai estar ligado à pulsão, logicamente então ao desejo, e que todo terapeuta vai, a partir dessas 3 fantasias,
né, seja ela uma fantasia de sedução, de cena primária ou de castração, apontar para aquilo que, segundo Freud acreditava, para aquilo que o nosso paciente sofre. Espero que tenha ajudado você. Mais um Lexo Psicanalítico. Se você gostou, dá o joinha. Se você tiver algum comentário para deixar, não deixe de comentar. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. É só clicar aqui que você vai fazer parte dessa família. Não se esqueça, a imersão de Jung tem tempo para se inscrever, é limitado, então clica no botão abaixo e venha fazer parte da nossa imersão em Jung.